Hvor kommer verden fra? Hvem du? Hvor kommer verden fra? Olá, seja bem-vindo ao programa Filosofando, que a partir desta data começa a sua programação. Nosso foco será filosofia e filosofia espírita. A filosofia causa espanto a muita gente. Para boa parte das pessoas, trata-se de assunto especializado e, por isso mesmo, desinteressante. Juntamente com a recusa ao conhecimento da filosofia, de seus mecanismos e história, recusa-se também a atitude filosófica, contrariando uma verdade pouco tomada a sério. Jamais se delega a função de pensar. As consequências do não exercício do pensar, especialmente da omissão crítica diante da vida, nos são bem conhecidas. Aristóteles, na sua metafísica, já lembrava que todos os homens desejam naturalmente saber. Muitos, no entanto, se perdem ao longo da vida, talvez por desconhecerem o caminho. A filosofia é um saber que nasce, se estrutura, se desenvolve fundamentalmente na e pela pergunta: o que é? Como é? Por que é? Para quê? São, por exemplo, perguntas que se encontram na origem da atitude filosófica. Aprender a filosofar é, portanto, aprender a perguntar. A filosofia é, assim, um saber que incita o pensamento a despertar. Sempre. Ouse pensar por si mesmo. Ouse ter novas ideias. Ouse ter ideias que ninguém nunca teve. Em consequência, a filosofia contribui no desenvolvimento de pessoas livres, de pessoas com a capacidade de julgar por si mesmas, a confrontar argumentações diversas e a respeitar a palavra dos outros, a submeter-se somente à autoridade da razão. É, por esses motivos, usando a linguagem da Unesco, uma escola de liberdade. Nosso impulso de conhecimento é forte demais para que ainda sejamos capazes de estimar a felicidade sem conhecimento ou a felicidade de uma ilusão forte, firme. Estas são palavras de Friedrich Nietzsche. Diante do mundo, da realidade que o cerca, encontram-se no homem o desejo e a necessidade de conhecer, de explicar, de compreender, dominar. Desejo e necessidade nos tiraram das cavernas, dando início à aventura humana. O homem é um animal que pensa. Assim se define o ser cuja principal característica é a racionalidade. A possibilidade do uso da razão nos faz diferentes de todos os outros seres, caracterizando-nos como senhor de engenhos e potencialidades, e nos coloca diante da realidade. Diferentemente dos outros seres vivos que estão apenas imersos no mundo, o homem está diante do mundo, enfrentando-o, dando-lhe um sentido, transformando-o. Pensar, na significação etimológica do termo, quer dizer sopesar, pôr na balança para avaliar o peso de alguma coisa. Assim, aprender a pensar é aprender a avaliar. Descobrir o verdadeiro peso de cada coisa, fato, realidade. É esta atividade que produz o conhecimento, a justa medida sobre determinado objeto. É por isso que o conhecimento das coisas é obra dos que pensam. Pensar é filosofar. Tudo começou na Grécia, banhada pelo mar Mediterrâneo, cujas águas foram o berço de civilizações e impérios. É na Grécia,
com suas costas irregulares e suas muitas ilhas, que um punhado de homens contempla os mistérios do céu e do mar. O homem exercita o pensamento diante do mistério. O homem que pensa é inquieto e suspeita do que vê. A realidade, como se apresenta, instiga o pensamento. O exercício do pensamento desvela mistérios, revela o escondido, descobre a realidade. Martins Filho diz, nos primórdios da história, as explicações que os homens davam para os fenômenos e para as coisas eram de caráter mitológico. Forjavam mitos em que os deuses permeavam todos os acontecimentos. Lendas, histórias de seres fabulosos, heróis, divindades, e que eram transmitidos de geração em geração através da tradição oral. Os gregos são o primeiro povo a dar explicações racionais às coisas, surgindo daí a filosofia. No entanto, nos seus começos, a filosofia não se distinguia das demais ciências. O conhecimento humano primitivo era um amálgama único. Mas, afinal, o que leva um homem à filosofia? Para Aristóteles, é a admiração. Desde que dotado para tanto, o homem, impressionado pelo mundo que o circunda, pela variedade e diversidade das coisas que lhe são próximas e mesmo as que se encontram bem distantes, tenta explicá-las com o recurso da razão. Parafraseando Fernando Pessoa, pensar é preciso, viver não é preciso. Não há nesta frase do poeta nenhum desprezo pela vida ou elogio exagerado à racionalidade. Pessoa fala de precisão, da confiança, da certeza que brota do exercício do pensamento, contrapondo-se às imprecisões que marcam a vida, principalmente quando vivida sem reflexão. Veja que já na origem da filosofia ocidental encontramos a convicção de que a vida sem reflexão não tem sentido. Sócrates, por exemplo, é um grande defensor desta perspectiva. Compreender o mundo em que vivemos e o tipo de sociedade a qual pertencemos, o tipo de cultura e de civilização que nos envolvem, é tarefa da qual nenhum de nós pode abrir mão. Por isso, pensar é preciso, pois permite a construção do conhecimento. E disto depende a qualidade das nossas escolhas, a realização dos nossos sonhos e projetos. A filosofia é obra humana. É da atitude do homem que pensa. Ao fazê-lo, constrói a sua existência e origina a filosofia. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos.
Oj. Är jag på? Går bandet? Okej, ett var. Ja, Sofie. Hjärtligt välkommen till Aten. Som du nog har förstått så är det alltså jag som är Alberto Knox. Och det? Vad var det vi sa i stan? Kalimera Efaristo! Hello sunshine, vi bringer deg til solen. Kom igjen nå, kom en følg på, ikke vær redd for meg, ja. Det vi så nå, det var da jomfruens bolig, ikke sant? Og hei Stikkan, hei du. Takk for de gode. Takk. Jättebra. Det er Forstens Ole Han. Alltså här. Nej, Sofie. Jag tror att vi gör det på mitt sätt istället. Ser du templet där nere? Där låg förut marknadsplatsen. Akropolis. Du vet att Aten inte bara är Europas vagga. Det är också filosofins vagga. Här där jag står nu, Sofie. Kanske Sokrates stod med sin unge elev Platon. Det var Tänk dig- også Platon. Hvor kom verden fra, spurte Platon. Eller... Tänk dig själv, Sofie. Tänk dig, för 2400 år sedan kanske de stod här bägge två och diskuterade. Var kommer världen ifrån? Estamos de volta com o programa Filosofando. Pensar nos faz sujeito, protagonista da nossa própria história, senhores de si mesmo. Pensar liberta, torna-nos livres. Sistemas autoritários, regimes totalitários, tudo faz com que o homem não pense. Fazem uso de todas as formas de manipulação, alienando-o da sua própria existência, levando-o a realizar um projeto de vida que não é seu. O pensamento e o conhecimento produzem ideias, renovam todas as coisas, reinventam o mundo. Entre as qualidades exigidas de um gestor no mundo dos negócios, por exemplo, sobressai-se a capacidade de pensar. Ou seja, avaliar o peso de cada coisa, fato, situação. Medir o peso de cada atitude, escolha, decisão. A sobrevivência e o sucesso pessoal e profissional, em realidade tão competitiva nos dias de hoje, dependem desta capacidade de compreender o mundo que nos envolve, os relacionamentos e as circunstâncias que nos definem. Mas o que é filosofia? Você já pôde perceber que a filosofia não é muito fácil de ser definida, não é mesmo? Ela é o conhecimento do homem sobre si mesmo e o mundo. Diante dessa afirmação, um universo de saberes e mistérios podem ser vislumbrados. Filosofia é uma atitude. Saiba que filosofia é antes uma prática, um exercício de pensar. Implica colocar a racionalidade a serviço da curiosidade, do prazer de conhecer. Não basta apenas aprender uma série de definições e teorias. É necessário aprender a filosofar. O filósofo Immanuel Kant, que nasceu em 1724 e faleceu em 1804, no mesmo ano do nascimento de Kardec, costumava dizer a seus alunos: não há filosofia que se possa aprender, só se aprende a filosofar. Filosofia, portanto, é uma atitude. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum momento da sua vida. Você tem que ter atitude. A atitude do filósofo caracteriza-se pela humildade intelectual de quem convive com a dúvida, pela admiração crítica diante dos mistérios e contradições da realidade, pelo espanto e encantamento diante do que se apresenta como normal ou natural. Filosofia é autonomia. A palavra autonomia está ligada à capacidade de pensar por si próprio. Tem origem grega e é composta por duas outras palavras, autos e nomos. Autos refere-se à condição de independência, de realizar algo por si mesmo, por si próprio. Nomos refere-se à lei, à norma, à regra. Autônomo, portanto, é aquele que é capaz de estabelecer regras e procedimentos a partir de si mesmo. Os seres humanos encontram na autonomia um pressuposto para a realização do sujeito no exercício da liberdade. Não desenvolver a estabilidade implica em ser conduzido, manipulado, robotizado,
coisificado. Filosofia, portanto, é autonomia, pois enquanto reflexão possibilita as escolhas que irão determinar os caminhos postos pelos quais trilhará o indivíduo que pensa a vida e se torna apto a conduzi-la segundo a sua própria vontade. Filosofia ainda é reflexão. O trabalho filosófico é um trabalho de reflexão. Esta palavra define bem a atitude do filósofo. Reflexão vem do verbo latino reflectere, que significa voltar atrás. Filosofar significa, portanto, retomar, reconsiderar os dados disponíveis, revisar, analisar, examinar, prestar atenção. É este o sentido da expressão, acercar-se amorosamente do saber. A filosofia é um exercício de raciocínio. É uma maneira de se posicionar diante das coisas e fatos do mundo. A filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos, um sistema acabado, fechado em si mesmo, mas um constante ver e rever, que permite o desenvolvimento e a evolução. A reflexão é o que qualifica o conhecimento filosófico, e esta reflexão tem que ser um exercício profundo e sério. Ela tem que ser crítica. Filosofia é crítica. A palavra crítica vem do grego crisis, crise, e significa purificação, crescimento. É o conceito de crítica que torna a reflexão filosófica qualitativamente superior a uma reflexão, pelo simples prazer de refletir. A crítica está ligada à nossa capacidade de questionar e julgar. Criticar significa não se conformar com as explicações já fornecidas sobre o nosso mundo e a realidade que nos cerca. A crítica está sempre em relação com algo que nos é apresentado. É uma maneira privilegiada de nos posicionarmos perante fatos, objetos, conceitos e situações. O filósofo, feito criança, envolta num mundo de muitos e variados porquês, não para de questionar. Tem um espírito inquiridor, inquieto, investigativo. Criticar abrange duas características básicas: questionar os fundamentos, as ideias, as causas e os efeitos de um fenômeno. Julgar esses fundamentos ou ideias como aceitáveis ou não. Filosofia é crítica. A filosofia parte do que existe, analisa, critica, coloca em dúvida, faz perguntas importantes, abre a porta das possibilidades, faz entrever outros mundos e outros modos de compreender a vida. A filosofia questiona o modo de ser das pessoas, das culturas, do mundo. Questiona as práticas política, científica, técnica, ética, econômica, cultural e artística. E por isso incomoda. A filosofia quer encontrar o significado mais profundo dos fenômenos. Não basta saber como funcionam, mas o que significam na ordem geral do mundo humano. A filosofia emite juízos de valor ao julgar cada fato, cada ação em relação ao todo. Filosofia é criatividade. A criatividade está relacionada com a nossa capacidade de gerar novas explicações e realidades, de criar o novo. É a atitude ou a atividade criadora. A criatividade representa um passo posterior em relação à crítica. Se ao criticar questionamos e julgamos as explicações sobre o nosso mundo, então agora estamos preparados para desenvolver a criatividade ao propor uma nova explicação sobre o mundo. A crítica queima e purifica. A criatividade, por sua vez, constrói o novo. Aqui, a filosofia encontra-se com a ousadia. O filósofo não tem medo de balançar as estruturas do que está estabelecido e caminhar em direção ao novo, ao inaudito. O filósofo é pensamento em busca do novo, atividade de quem apressa o parto de novas ideias e concepções,
gerando novos sentidos e explicações para a realidade. A criatividade, enquanto atitude filosófica, exige a contemplação, a admiração, que são filhas do tempo. A criatividade exige o tempo da gestação do novo. Por isso, ela não pode ser apressada sob pena de ser falseada e confundida com mero modismo, que muito barulho faz para, num breve, curtíssimo tempo, dissolver-se no ar pueril das novidades. Nós vamos para mais um intervalo, mas já voltamos. Filosofia. Filosofia é amor à sabedoria. A etimologia da palavra filosofia confirma o enunciado. O vocábulo originário do verbo grego filosofein significa amar, filia, a sabedoria, sofia, ou procura amorosa da verdade, entendida como reflexão da pessoa acerca da vida e do mundo. A filosofia, além de sofia, saber, ciência, é a procura desta sofia. A essência da filosofia é a procura do saber, e não somente a sua posse. O que eu sei é que nada sei, dizia Sócrates, nascido em 470 e falecido em 399 a.C. O sábio não julga saber, o sábio busca, procura, investiga. O verdadeiro sábio sabe que a verdade não lhe pertence e, por isso, acerca-se amorosamente dela. A palavra filosofia foi utilizada pela primeira vez por Pitágoras no século V a.C. Em resposta aos que o chamavam de sábio, Pitágoras retrucava, exigindo não ser chamado assim, mas apenas de amante da sabedoria. Alguém que procura pelo saber, ou seja, um filósofo. Filosofia, ainda, é visão de mundo. Filosofar é olhar o mundo com os olhos da filosofia. Por ser uma particularidade do ser pensante, há um grau considerável de subjetividade na atitude filosófica. Os filósofos podem chegar a conclusões diversas, dependendo das premissas de partida e da situação histórica dos próprios pensadores. A filosofia está sempre vinculada a um determinado contexto histórico que procura, ao seu tempo, responder às questões que intrigam a racionalidade humana. Estas diferentes concepções são chamadas de sistemas filosóficos. Mas em qualquer situação, o processo do filosofar ultrapassará a mera informalidade, enquanto compromisso com respostas satisfatórias e com assento na realidade. A filosofia é informal. Na vida cotidiana, as pessoas deparam-se com situações para as quais buscam respostas. Estas questões rotineiras são refletidas no ritmo em que acontecem, sem nenhum compromisso com a lógica, com coerência, com o formalismo científico, por pessoas comuns dotadas de racionalidade. Este pensar cotidiano dá origem a uma filosofia vulgar, ou seja, popular ou do povo, uma sabedoria de vida. Além dessas reflexões, que são provocadas naturalmente pelos acontecimentos diários, as pessoas optam, condicionadas pelo meio em que vivem ou por tradições arraigadas, por princípios básicos que norteiam as suas vidas. E, de alguma forma, mesmo sem ser filósofo, toda pessoa tem uma proposta de vida,
valores que são efeitos do decorrer da vida, um perfil do que pretende realizar na sua existência, uma maneira específica de enxergar e viver a realidade, mesmo que isto não seja muito claro para ela. Eis aqui o que podemos chamar de filosofia de vida. É preciso deixar claro, no entanto, que esta filosofia interna é subjetiva e superficial. Não obedece a nenhuma exigência formal ou rigorosa. É construída artesanalmente ou espontaneamente de acordo com a vida que cada indivíduo vai levando. Seu único limite são as convenções sociais, o espaço do outro. Assim compreendida, a filosofia, cada ser humano é um filósofo, pois pensa, reflete e cria a sua própria forma de enxergar o mundo. A filosofia pode ser formal. A filosofia não se resume apenas à filosofia de vida. Ela também tem a sua elaboração formal, seu compromisso com a lógica, seus critérios universais. É a chamada filosofia formal. Para que uma reflexão possa ser chamada de filosófica, é preciso que satisfaça uma série de exigências. Entre elas estão a radicalidade. A filosofia exige que a questão a ser analisada seja colocada em termos radicais. Quer dizer, é preciso que se vá até as raízes, até seus fundamentos, ou seja, uma reflexão em profundidade. Rigorosidade. Deve-se proceder à reflexão com rigor, ou seja, sistematicamente, segundo métodos determinados. Totalidade. A questão não pode ser analisada de modo parcial, mas em uma perspectiva de conjunto, relacionando-se com os demais aspectos do contexto em que está inserida. O filósofo, além de pensar com maior rigor lógico, com maior coerência, com maior espírito de sistema, deve conhecer a história do pensamento humano, saber explicar o desenvolvimento que o pensamento teve e ser capaz de retomar os problemas a partir do ponto em que se encontram, depois de terem sofrido as mais variadas tentativas de solução. Essa estrutura racional de tratamento das questões promove a passagem do mito para o logos, das explicações mitológicas e religiosas para as explicações racionais. A filosofia é a busca por respostas de sentido, de racionalidade, de entendimento das coisas, e o espiritismo, pela própria natureza das questões com que se ocupa, é filosofia. Voltaremos na próxima semana com mais um Filosofando. Até lá!